Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal aqui do Vale Concurso. Para você que está aí estudando para o concurso da PM do Paraná, bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Mauro. Hoje a nossa dica vai ser, na verdade, uma revisão geral, lembrando que a prova está chegando. Para você que quer receber mais dicas, siga o nosso canal lá no... Desculpa, aqui na verdade é o Instagram, né? Acesse o nosso Instagram lá para tirar dúvidas com o professor e siga o nosso canal lá no YouTube. Vai lá, ativa o sininho que vocês vão receber não só da matéria de História, mas de todas as matérias aí, dicas importantes para gabaritar esse concurso. Ok, pessoal? Então vamos lá, iniciando a nossa aula de História, até pegar aqui o pincel que eu havia esquecido, eu trouxe umas anotações aqui de toda a matéria que está prevista nesse edital, para a gente fazer uma breve revisão aqui. O primeiro tema, a primeira aula que está constando lá no edital de vocês, é o Sistema Colonial e a Sociedade do Açúcar e da Mineração. Então, sobre esse tema de número 1, para quem está com o edital e pode ir acompanhando, não vou escrever aqui no quadro porque vai ocupar muito espaço. Então, a Sociedade Colonial e o Sistema do Açúcar e da Mineração. O que eu observei lá no edital de vocês? Eles intercalaram um assunto de História do Brasil ou História Geral com um assunto da História específica do Paraná, levando a crer que a banca examinadora, muito provavelmente, ela vai focar nessa alternância. E em História a gente tem aí entre 5 e 7 questões em concurso público, confere? Então, sobre o Sistema Colonial e Sociedade do Açúcar, o que é importante a gente saber? O período histórico que aconteceu, o que foi essa Sociedade do Açúcar e qual foi o término desse assunto. Então, se a gente pegar aqui, ó, Sociedade, vou dar uma abreviada aqui, Sociedade Colonial. Sistema Colonial e Sociedade do Açúcar. Então, Sistema Colonial e Sociedade do Açúcar. Bom, pessoal, genericamente falando, o sistema colonial no Brasil, ele vai de 1500 a 1822, ou seja, nós temos aí 322 anos de história em que perdurou esse sistema colonial no Brasil. É aquele sistema em que Portugal utilizava o Brasil como uma colônia de exploração, e nós tivemos durante esses 322 anos uma economia cíclica, onde primeiro nós tivemos o pau-brasil, depois nós tivemos o ciclo do açúcar, mineração e café. Basicamente falando do ciclo do açúcar, a sociedade do açúcar ela era patriarcal, ou seja, o poder era concentrado nas mãos dos senhores de engenho, eles é que dominavam a sociedade, era uma sociedade machista, onde a mulher não votava, não tinha vez, e foi a mola propulsora da economia do Brasil durante mais de 2 séculos. Então, inicia-se no século XVI, perdura durante o século XVII. Então, séculos XVI e XVII principalmente. Ainda no século XVIII, nós vamos ter uma alternância entre o açúcar e a mineração como principais produtos agroexportadores ou exportadores do Brasil. Bom, essa seria a primeira aula, o tema da primeira aula. Sobre isso aqui, mesmo se cair para vocês, pessoal, é um assunto que vocês já têm em mente, mais ou menos, porque é assunto lá do ensino fundamental. Eu estou aqui para passar para vocês o que deve cair, o que deve ser mais cobrado. Então, no meu entendimento do professor, a matéria específica de História do Paraná é a que vocês deverão focar mais. Aí a aula de número 2 vem falando Paraná e o movimento de ocupação do território. Essa eu chamo mais a atenção de vocês. Então, o item 2, Paraná e movimentos de ocupação do território. Como que foram os movimentos de ocupação do território? Essa é aquela parte em que a gente vai ter que relembrar a respeito do tropeirismo, que aí os tropeiros que vinham do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, para levar o gado e algumas mercadorias até a região de São Paulo, do estado de São Paulo, passavam pela região do Paraná, que naquela época pertencia ainda ao estado de São Paulo, e esses movimentos de ocupação eles vão derivar daquele inicial processo do tropeirismo. Então nós vamos ter a região central do estado com a economia mais voltada para
o tropeirismo, e ainda nós vamos ter mais ao norte um Paraná mais voltado para a produção de erva mate, também para a produção de café posteriormente, e uma identificação maior com o estado de São Paulo. Então o norte ele se identifica mais com São Paulo, e o sul mais com a cultura do Rio Grande do Sul, ou Rio Grandense, né? Então, nós vamos ter movimentos de ocupação que vão acontecer por causa da erva mate, por causa do tropeirismo e por causa do gado, da criação de gado. Posteriormente, quando a gente chega no século XIX, a gente vai ter o início de um processo de industrialização da erva mate. Ela vai sair da maneira manufaturada para a maneira industrializada. Então nós vamos ter, dentro desse assunto, movimentos de ocupação, as pessoas que vão ocupar o estado do Paraná vão ocupar por esses motivos distintos, pela erva mate, pelo tropeirismo, pela criação de gado. Então são esses três assuntos que vocês deverão focar mais aí com relação ao movimento de ocupação. Aí depois vem a família real no Brasil. Nós já sabemos que a família real do Brasil ela veio para cá fugida de Napoleão, chegou em 1808, permaneceu até 1822, quando Dom João retorna para Portugal e Dom Pedro I assume o trono e cria no Brasil o primeiro império conhecido na América, primeiro e único, né? Então não há muito que se falar disso, porque todos os livros de história trazem isso, vocês já estudaram isso lá no ensino médio, ensino fundamental. É um assunto que, para concurso público, vocês terão ótimas fontes de pesquisa. Passando batido nesse, então, vamos falar um pouco do tropeirismo, que é o próximo tema. É o item de número 4. Então, a gente saltou o 3 e o item 4, tropeirismo. Tropeirismo. Ficou errado aqui? Bom, sobre o tropeirismo, então, pessoal. Por que ele surge? O que acontece após a existência do tropeirismo? Então ele vem, são os povos, os viajores, né, que vêm lá do Rio Grande do Sul para a região de Sorocaba, no estado de São Paulo, para trazer o gado para essa região, e ao passar pelo estado do Paraná, que naquela época ainda pertencia a São Paulo, eles vão deixando ali traços da sua cultura, da cultura gaúcha, traços da alimentação. Eles levavam consigo feijão, farinha de mandioca, carne de charque, o sal. Então todos esses produtos que eles traziam começam a fazer parte, a integrar a cultura e o modo de existência na região do Paraná. Então o tropeirismo foi um movimento que, ao passar pelo, vou abreviar aqui, pelo estado do Paraná, deixou traços culturais. Aí quando a gente fala de culturais, a gente está falando de costumes, a gente está falando da alimentação, né, da culinária. Então eles vão trazer vários traços culturais que vão ficar marcados naquela região. E por que o tropeirismo aconteceu, pessoal? Isso aí a gente não pode esquecer, né? A rota dos tropeiros é aonde se levava o gado do Rio Grande do Sul para São Paulo. Guardem isso aí, memorizem, porque o tropeirismo é fundamental saber sobre tropeirismo para estudar a história do Paraná. Então, nós já temos aqui 3 itens de revisão, nós saltamos a família real no Brasil, porque vocês terão outras fontes de pesquisa. Como eu falei que estava intercalando, o próximo tema após o tropeirismo é café, escravidão e trabalho livre. Bom, nós sabemos que o ciclo do café no Brasil ele vai acontecer principalmente no século XIX. Então, nós sabemos que a região do Paraná também vivenciou esse ciclo do café, e aqui vem falando sobre escravidão e trabalho livre. O café, então, ele vai iniciar o seu ciclo com a mão de obra escrava, e logo na sequência vão ser trazidos para o Brasil imigrantes italianos, alemães, holandeses. Esses imigrantes japoneses também, eles vêm para o Brasil
para trabalhar nas lavouras de café. E aí eles ganham, eles recebem para trabalhar nessas lavouras de café, diferente dos escravos que não recebiam pelo seu trabalho. A principal mudança entre o trabalho escravo e o trabalho da mão de obra imigrante é esse. E essa mão de obra imigrante, em se tratando do estado do Paraná, ela vai ocupar a região do estado do Paraná e vai desenvolver também a cultura estrangeira trazida para o Paraná. Acho que também sobre esse tema a gente não precisa ficar dissertando muito aqui, porque o nosso tempo é curto e o nosso objetivo é que você possa gabaritar nessa prova. Então vamos deixar de lado aí esse café, escravidão e trabalho livre. Depois a gente tem a emancipação política do Paraná. Esse tema eu já considero que é importante. Então a gente salta o tema de número 5 e partimos para o tema de número 6, que é a emancipação. Emancipação. Lembram, para quem acompanhou as nossas aulas aqui do Vale Concurso, nós falamos sempre, pessoal, a melhor maneira de se estudar história é não ficar preocupado em decorar datas, porque muita gente tem medo de história por esse motivo, e na prova de concurso público, qualquer data que mencionar vai vir lá na questão. O que vocês não podem é confundir o tempo histórico dessa data. Mas quando a gente fala de emancipação política, aí a gente até deixou aqui anotado para vocês, quando a gente fala de emancipação política, existe uma data na emancipação do Paraná, que essa vocês não podem esquecer, que é o 19 de dezembro de 1853. Essa data aqui, ó, a data de emancipação política do Paraná, é a data em que o Paraná se torna independente do estado de São Paulo. Então ela remete à independência do Paraná sobre o estado de São Paulo. Lembrando que, coloquei aqui estado de São Paulo, mas lá no século XIX, né, 1853, ainda não era chamado de estado, né? A expressão estado, ela vai surgir após a proclamação da República em 1889. Então verifique aqui que somente no século XIX, 1853 ali a gente está falando, né, de século XIX, onde eu falo com vocês. Tomem cuidado para não errar somente o contexto histórico. Então estamos no século XIX, isso aí a gente não pode confundir. Agora, decoreba de datas. Prestem atenção, de toda a matéria do estado do Paraná, a única data que vocês terão que lembrar, terão que aprender, é o 19 de dezembro de 1853, data da emancipação sobre o estado de São Paulo. Então, Paraná pertencia à província de São Paulo, e aí a partir dessa data é que ele vai passar a ser independente, ok? Então essa daí foi a de número 6. Número 7, ciclo da erva mate. Vou colocar aqui ciclo, né? Ciclo da erva mate. Esse item número 7, eu considero que é de fundamental importância e que deve ser super caidor na prova. Por quê? A economia do estado do Paraná, ela gira toda em torno do ciclo da erva mate. Então não deixe de estudar, não deixe de ler a respeito do ciclo da erva mate. De onde ela vem, né? Ela é originária da região do Paraguai. No Brasil, ela foi desenvolvida com técnicas diferentes através da erva mate, da folha ressecada, que era utilizada pelos indígenas para fazer chá, e aí se torna muito popular, passa a ser exportada, vira o carro-chefe da economia do Paraná, chegando a cerca de 85% da economia paranaense. E esses 85% vai fazer com que também a indústria paranaense, ela se desenvolva através também da erva mate. Então, olha a importância. Ficou meio errado aqui, né, pessoal? Deixa eu só corrigir. Ficou economia. Aqui o M também saiu meio... A gente vai falando e escrevendo, acaba errando, né? Então, o ciclo da erva mate, representando 85% da economia do Paraná, a partir do século XIX, também impulsiona a indústria paranaense através da exportação deste produto. Então, veja bem a importância da erva mate para o estado do Paraná. Não deixem de estudar essa parte também.
Depois, no finalzinho, eu vou marcar em vermelho aquilo que eu acho que é mais caidor. Sobre o item 8, a queda da monarquia. Pessoal, sobre a queda da monarquia, século XIX, 1822, nós sabemos o porquê, né? Então, matéria também de ensino fundamental, onde houve uma pressão do Congresso, houve uma pressão das elites oligárquicas cafeeiras. Desculpa, eu falei 1822 a independência, 1889, né? Então, após o primeiro e o segundo reinado, com muitos conflitos no Brasil, muitos conflitos separatistas, muitos conflitos buscando a instauração de uma república, copiando o modelo francês e norte-americano, devido a tanta pressão, a monarquia sucumbe e chegando no final do segundo reinado de Dom Pedro II, que foi um fiasco, né, para a história do Brasil, um fiasco no sentido de Dom Pedro II ele não conseguia alavancar a economia e nem tampouco sufocar as revoltas que aconteciam dentro do Brasil. Isso leva à proclamação da República. Então, quando a gente fala sobre a queda da monarquia, também é um dos itens que eu falei, que está relacionando. Ó. Vem um assunto que fala da história do Paraná e logo depois um assunto falando da história do Brasil ou história geral. E essa parte da história geral acho que veio para testar conhecimento, mas eu aconselharia vocês a focarem mais na história específica do estado do Paraná, como, por exemplo, a independência, né, do Paraná, a emancipação política, o produto carro-chefe da economia, os movimentos de ocupação. Então, eu estou colocando, elencando para vocês aqui no quadro, o que deve ser mais caidor, na minha visão. Ó, então, o item 8, queda da monarquia. O item 9, Brasil República, também não vou colocar aqui no quadro. Por quê? O Brasil República, ele é uma consequência da queda da monarquia. Vai acontecer em 1889. O Brasil República, na República Velha, vai de 1889 a 1930, onde a gente tem a Revolução de 30 e, posteriormente, a Era Vargas. Então, também acho que, sobre essa República Velha e o Brasil República, a gente poderia dizer que inicia-se com a República Café com Leite, né, a República Velha, onde se alternava no poder governantes de São Paulo e de Minas Gerais, e posteriormente a gente tem a Era Vargas de 1930 a 1945, depois a gente entra no período em que o Brasil experimenta uma troca de governos, aí a gente chega em 1950, vem novamente mais um período do governo Vargas, a gente fica nessa troca de governos até 1964, vem o regime militar que dura até 1985, e em 85 vem a diretas já e a República Moderna, né, onde a gente tem até os dias atuais. Então, se a gente for usar uma aula inteira de revisão para falar sobre isso, acho que é um assunto que vocês têm mais familiarização. Então não precisa a gente ficar aqui falando sobre isso. Vamos focar então no que é mais importante. O item 10, Guerra do Contestado. Essa eu já acho importante. Então o item 10, Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela vai iniciar-se devido à construção de uma ferrovia, né? Ferrovia que ligava. A ideia dessa ferrovia era ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo, né? Dois estados então desenvolvidos buscando essa ligação. E na construção dessa ferrovia, a empresa norte-americana que vai para o local para fazer a construção dessa ferrovia atrai para a região do Paraná uma grande quantidade de mão de obra de outros estados, de outras localidades, e vai fazer também a desapropriação de terras onde viviam já colonos ali que já tinham a sua produção de subsistência, até exportavam alguns produtos, e a retirada dessas pessoas do local. Quando ocorre o fim da construção da ferrovia, a empresa que trouxe essa mão de obra para o local não vai levar essas pessoas de volta, vai meio que abandoná-los por ali, e aí vai ter uma crise econômica geral, porque acontece o fim da ferrovia, eles deixam de receber, ficam sem suas terras, e aí começa uma revolta, um movimento ali, que vai ter a liderança de um monge, né? Essa liderança, a gente vai perceber que a Guerra do Contestado ela fica conhecida como uma guerra santa, exatamente porque teve um monge ali no comando, né? E a gente
tem que colocar aqui também quando ela aconteceu, né? 1912 a 1916. É isso mesmo, 1916. Então é um conflito que data já do século XX e que é muito importante para a história do estado do Paraná. Então, Guerra do Contestado, para falar da história do Paraná, não tem como não falar da Guerra do Contestado. E onde aconteceu? Na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Ok? O líder, ficou faltando eu falar aqui, era José Maria de Santo Agostinho. Vai ficar muito embaixo aqui, mas acho que dá para vocês lerem. José Maria de Santo Agostinho, que era um monge. Ok? Por isso ela fica conhecida também como uma Guerra Santa. Ela vai acontecer logo após a Guerra do Paraguai e vai ser um outro movimento importante da região. Bom, o nosso tema, 11º tema, política oligarca e coronelismo. Política oligarca e coronelismo, a gente está falando exatamente de República Velha. Então, aquele período entre a República Café com Leite, né? São Paulo e Minas se alternando no poder. Vai durar aí por 40, 41 anos, mais ou menos. Também não acho tão importante a gente passar aqui no momento de revisão. O próximo tema, embora ele seja um assunto de história do Brasil, eu já considero importante, é o tema de número 12. Então, nós falamos aqui do 10, pulamos o 11, estamos no 12, que Era Vargas. Ah, professor Mauro, mas o senhor falou que o senhor acha que vai cair, que é mais importante, assuntos que tratam especificamente da história do Paraná. Por que o senhor colocou Era Vargas aqui? Pessoal, todo concurso público que eu vi até hoje, que tinha no seu edital Era Vargas, caiu alguma coisa de Era Vargas. Por quê? Era Vargas é um divisor na história política do Brasil. O Vargas, ele trouxe inúmeras modificações. Então ele criou uma nova Constituição, trouxe o voto feminino, implementou a CLT, fomentou a indústria brasileira, ele traz melhorias e criação de leis trabalhistas, traz o direito ao descanso semanal remunerado, a férias. Então tudo isso vai acontecer no governo Vargas. Não deixe de estudar o governo Vargas. Então a gente pode citar aqui, né, as mudanças trabalhistas, principalmente o voto feminino que acontece em 1934 e a indústria. A indústria também a gente pode falar a respeito da Constituição, que durante o governo Vargas nós vamos ter duas, né? A Constituição de 34 e depois a de 37. Então, não deixe de estudar Era Vargas. O 13º tema, golpe militar. Aí eu fiquei pensando, por que colocaram no concurso da PM do Paraná, na matéria de história, golpe militar? Pessoal, o momento político que nós estamos vivendo no Brasil, essa disputa entre direita e esquerda, né? Esse acirramento político, aí a gente vê muita gente, né, chamando quem se coloca politicamente como mais... como que eu vou dizer a palavra? Não queria dizer a palavra autoritário, né? Quem se coloca assim com mais ênfase nas suas ideias, tanto pela direita quanto pela esquerda, eles são automaticamente taxados pela oposição como ditadores, como, né, pessoas que são favoráveis ao regime militar. Então, eu acho que foi colocado aqui porque é um tema que, apesar de ter acontecido lá em 1964, está muito em evidência. Então, ó, nosso 13º tema, golpe militar. Golpe militar. Lembrando, pessoal, isso aí, uma percepção minha, professor Mauro, os historiadores, professores de história no Brasil, são a maioria de uma escola em que são contrários a qualquer tipo de ditadura e que narram nos textos de história, nos livros de história, com muita ênfase, se posicionando contrariamente ao regime militar, ao golpe militar, a qualquer tipo de autoritarismo. Então, quando forem estudar, procurem despertar o senso crítico voltado sempre para enxergar se você é favorável a alguma coisa, algum ato institucional que aconteceu lá no regime militar, se você é simpatizante dessa corrente política, tomem cuidado na hora da prova para não responder de maneira ao seu pensamento. Tentem enxergar
como os historiadores colocam esse assunto para nós. Dica importante. Bom, depois de golpe militar vem movimentos de resistência à ditadura, que é o 14º. Então, os movimentos de resistência à ditadura. Por que vocês acham que eles colocaram isso aqui? Pelo mesmo motivo. Atualmente no Brasil está se falando muito em questionamento das instituições, ataques às instituições, e os movimentos de resistência à ditadura eram exatamente os movimentos sociais, sindicais e estudantis que surgiram durante o regime militar e que enfrentavam o sistema militar durante os 25 anos da ditadura militar. Então, esses movimentos de resistência são colocados para nós, pelos historiadores, como de extrema importância para a conquista da liberdade política e da democracia. Então, dê uma lida também, não deixe de estudar. O 15º item, abertura política. Abertura política. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, se a gente for pensar em abertura política em outros tempos, nós iríamos falar aqui basicamente do governo Fernando Henrique, que trouxe uma economia neoliberal, que fez articulações com blocos políticos, com blocos econômicos importantes e abriu a política brasileira para um câmbio flutuante. A gente iria falar basicamente disso. Mas no atual momento, a abertura política, quando está muito em evidência termos como nova ditadura, fechamento do Congresso, a gente está vendo isso o tempo todo aí, pessoas falando para o presidente da República, eu autorizo, manifestações Brasil afora, esse termo abertura política ele vai ganhar outro tipo de conotação. O 16º, a nova república e o Estado democrático de direito. Ó, tudo remetendo a algo contrário à ditadura. Então, nova república, Estado democrático de direito. Então, Estado democrático de direito. Estudem sobre o Estado democrático de direito. A Constituição de 88 remete muito a isso aqui. Garantias dos direitos fundamentais e individuais. Aí nós vamos ter no 17º, cidadania e movimentos sociais, que também remete a contrário a golpe militar. Aí depois no 18º, desigualdade e inclusão social. E no 19º, democracia e papel das instituições na segurança pública. Então todos esses temas que seguem o edital 17º, 18º e o 19º, na minha opinião, estão remetendo a contrários à ditadura militar. Os historiadores, organizadores de concurso aí da banca, estão remetendo a contrários à ditadura militar. Então estudem bastante sobre ditadura militar. Bom, do que a gente colocou aqui no quadro, nosso tempo é curto, por isso que fica meio corrido, o que é que eu aconselho vocês a focar mais? Sistema colonial de 1500 a 1822 é tranquilo. A gente já falou bastante disso, qualquer livro de história vocês vão encontrar. Sociedade do Açúcar, somente no que diz respeito ao estado do Paraná, porque a Sociedade do Açúcar ela viveu mais no Nordeste, não tem muito a ver com a história do Paraná. Acho pouco provável cair. Paraná e movimentos de ocupação. Vou grifar em vermelho aqui tudo que eu acho que vai cair então. Ó, Paraná e movimentos de ocupação. Estudem bastante sobre isso. O tropeirismo, que é um assunto exclusivo do Estado do Paraná, basicamente do Estado do Paraná. A emancipação política. Guardem bem essa data aqui. E o contexto histórico, século XIX. Não se esqueçam, tá? A independência do Paraná sobre o Estado de São Paulo tem a ver com essa emancipação, né? O ciclo da erva mate. Pessoal, estudem sobre o ciclo da erva mate, tá? Não deixe passar batido. Guerra do Contestado também, fato histórico importante que aconteceu no Paraná. Construção de uma ferrovia que ligava, aqui eu estou explicando a Guerra do Contestado, né? A Era Vargas, que todos os concursos são importantes, e golpe militar e todos esses outros temas que remetem a golpe militar. Então, se a gente for analisar que vai ter 5 questões de história, eu chutaria que vai ter uma sobre ocupação do território, uma sobre tropeirismo, uma sobre a emancipação, outra sobre a Guerra do Contestado, e aí Era Vargas ou o golpe militar seria a outra. Se tiver 7, alguma dessas aqui. Então foquem bastante. Hora de passar, hora de gabaritar. Qualquer dúvida, Instagram do Professor Mauro está ali no cantinho. E no canal do Vale Concurso vocês vão receber várias dicas importantes. Não deixe de seguir a gente, continue estudando e bora passar nesse concurso aí. Bora gabaritar. Fico por aqui, até o nosso próximo encontro.